E a Crefisa decidiu que não vai mais emprestar dinheiro para que o Palmeiras compre jogadores. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te explico em detalhes essa história. Bora falar também sobre o São Paulo e a especulação que surgiu na Colômbia de que um meio atacante do Atlético Nacional poderia chegar ao Morumbi em 2022. Vou contar também sobre Soteldo, parece que já existe um preço definido pelo Toronto FC para a compra do meio atacante. Eu gostei do preço. Achei bem interessante. Para completar, bora falar sobre as chances dos times na Série B em relação a acesso e descenso. Tem ainda detalhes importantes sobre o futuro de Tardelli. Ele fica ou não no Santos para a temporada que vem? Para completar, a treta entre Sport e Flamengo, mais uma treta envolvendo o Flamengo, além de novidades envolvendo o Mundial de Clubes, o Ralf, que tem um novo clube, e o Barcelona. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola e criei esse canal no YouTube para mais de 1 milhão de inscritos, para deixar todos vocês super bem informados sobre as coisas do futebol. Ainda não se inscreveram? A gente resolve agora mesmo apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e também deixa um like, ajuda pra caramba o canal a crescer, beleza? Bom, bora começar com um giro de notícias, como a gente costuma fazer, contar que a FIFA vai sortear os confrontos do Mundial de Clubes de 2021, que vai acontecer na metade do mês de fevereiro. Esse sorteio está marcado para o dia 29 de novembro, 29 desse mês. A FIFA anunciou nessa sexta-feira esse sorteio para o dia 29. E é um sorteio super importante porque vai ter um representante brasileiro, o vencedor do confronto entre Flamengo e a Palmeiras. Jogo da final da Libertadores no dia 27, 2 dias depois, vai saber seu caminho rumo ao título do Mundial. Bora contar que o Tite convocou também nessa sexta-feira Vinícius Júnior. Ele havia ficado de fora da primeira relação de convocados para os 2 próximos jogos das eliminatórias, mas com a contusão do Firmino, o Firmino se machucou no jogo do do Liverpool contra o Atlético de Madrid, abriu-se uma vaga e o Vinícius Júnior foi convocado. Vale a lembrança de que o Vinícius Júnior acaba de ser eleito o jogador do mês no Real Madrid, no mês de outubro. Ele já havia sido também em agosto, em setembro o escolhido havia sido o Benzema. Lembra do Ralf, jogador que foi do Corinthians, do Avaí? Contei para vocês que ele vinha mantendo a forma física na Portuguesa. A Lusa tentava convencê-lo a ficar para a próxima temporada, a chance não era das maiores. E nessa sexta-feira, o Cianorte confirmou a chegada do Ralf. Assinou o contrato até o fim do Campeonato Paranaense do ano que vem. Ele chega para se preparar para o Campeonato Estadual. Jogador de 37 anos de idade, está quase um ano sem atuar. Última partida dele no finalzinho da Série B de 2020, já no ano de 2021. Para completar o giro, contar que o Xavi se despediu dos jogadores do Al-Sadd, vai ser o novo treinador do Barcelona. Era uma novela, um namoro bem antigo, depois de um processo de dificuldade para convencer os dirigentes do Al-Sadd, enfim rolou, e o Xavi será o novo treinador do Barcelona. A despedida dos atletas do Al-Sadd, marcada por muito choro, muita emoção. O Xavi que marcou época no futebol do mundo árabe. Bora falar, eu tô olhando aqui porque tá acabando o jogo do Flamengo contra o São Paulo, semifinal do Brasileiro Sub-20. Daqui a pouquinho eu conto para vocês quem passou de fase, tá? Contar também que o Sport tá em rota de colisão com o Flamengo e com a CBF. É que na teoria o Sport seria o adversário do Flamengo na última partida antes do Fla disputar a Libertadores da América, a decisão. E na teoria ele teria uma vantagem, porque o Flamengo provavelmente entraria 3 dias da final da Libertadores com o time reserva. O Sport já estava meio que contando com essa possibilidade para ganhar mais 3 pontos. Luta ferrenha do Sport contra o rebaixamento. A CBF não divulgou de forma oficial, mas anunciou a intenção de mudar a data desse jogo, sem confirmação por uma data prevista. A tendência é que o Flamengo enfrentasse o Internacional num sábado que antecede a decisão da Libertadores e na sequência, na terça-feira, enfrentasse o Grêmio para aproveitar a viagem, para aproveitar que ficaria no Rio Grande do Sul e depois já embarcaria para o Uruguai. O Sport afirmou que não aceita em hipótese alguma isso, até porque não foi comunicado desse desejo, desse interesse, e o Sport lembra que recentemente já havia tido um jogo seu, um pedido de um jogo seu adiado que não foi aceito, tá? Então, diante dessa realidade, tá rolando essa baita queda de braço, o Sport afirmando que não vai aceitar a alteração da data do jogo contra o Flamengo tentando fazer valer a vontade da CBF. Flamengo e CBF não andam juntos, não andam do mesmo lado, têm brigado por uma série de coisas. Dessa vez a CBF se mostrou favorável ao rubro-negro. Contar, já que estou falando sobre o Flamengo, que acabou agora, classificação do São Paulo para a final da Copa do Brasil, não, do Campeonato Brasileiro Sub-20. Depois de vencer em casa por um gol de diferença, o São Paulo conseguiu a classificação na Gávea, instantes. Terminou empatado em 1-1 com o Flamengo no primeiro tempo. O
São Paulo havia aberto o placar, tomou o gol de empate de cabeça na bola parada, mas conseguiu segurar 1-1 e o São Paulo é o primeiro finalista do Campeonato Brasileiro Sub-20, tricolor que é comandado pelo Alex, ex-jogador do Cruzeiro, do Palmeiras e que faz sua primeira experiência como treinador. Bom, bora contar sobre Diego Tardelli. Vai embora do Santos, como é que tá a situação dele? Ele foi anunciado como reforço do Santos em agosto. Contrato pequeno, só até dezembro, o Santos estava muito preocupado com a condição física dele. E estipulou nesse contrato que se o Tardelli disputasse 10 partidas, esse vínculo seria estendido até o fim do Campeonato Paulista do ano que vem. Tardelli já completou 9 jogos, se entrar em campo nesse domingo contra o Palmeiras em clássico na Vila Belmiro, completa o 10º jogo e tem automaticamente esse vínculo estendido até o fim do Campeonato Estadual. Tudo leva a crer que isso vai acontecer ainda durante o fim de semana. Tardelli, que vem melhorando fisicamente, tem se sentido cada vez mais à vontade nesses 9 jogos disputados. Um gol marcado recentemente numa vitória contra o Fluminense. Tardelli, além de ajudar dentro de campo, também tem tido um papel importante ao passar experiência para os jogadores extremamente jovens do Peixe. Você gostaria de Diego Tardelli no seu clube do coração? Use o espaço para comentários para opinar, beleza? Bora falar sobre Série B. Entrei antes de gravar esse vídeo no site do Tristão Garcia, que é um matemático especialista em futebol, para ver as projeções de acesso e rebaixamento na Série B. De acordo com o Tristão Garcia, o Curitiba tem 99% de chance de subir, o Botafogo 97%. Esses dois estão não matematicamente, mas praticamente garantidos na primeira divisão. O Avaí com 80% de chance também tem a classificação bastante encaminhada. Resta saber quem vai ficar com a quarta vaga. O Goiás aparece com 44%, o CRB 39%, o Guarani 20%, o mesmo percentual do CSA, enquanto o Vasco tem apenas 1% de chances. O Vasco que teve a oportunidade de vencer o Guarani nessa quinta-feira, pênalti aos 42 do segundo tempo, Germancano desperdiçou o pênalti, 1 minuto depois num contra-ataque o Guarani venceu marcou o gol com o Pablo e venceu por 1-0. Dessa maneira o Guarani tem 20% de chance, o Vasco com apenas 1%. Já pode começar a pensar na temporada de 2022, mais uma vez na segunda divisão. Sobre rebaixamento, o Brasil de Pelotas 100% rebaixado, Confiança 94%, Vitória 95%. Resta a última vaga, que vai ficar entre o Londrina com 29%, o Brusque também 29%, Ponte Preta com 18%, Cruzeiro 13% e o Sampaio Corrêa com 11%. E eu diria que esse número do Cruzeiro é mais significativo, especialmente depois da partida de hoje. Tem Londrina e Cruzeiro um pouquinho mais tarde, a partir das 21h30. Bom, quero falar agora sobre Harlan Barreira. Já ouviu falar? Meio atacante, 26 anos de idade, é um dos titulares e peça fundamental do Atlético Nacional, que é líder com folga do campeonato colombiano. De acordo com o jornal colombiano El Deportivo, gostou da pronúncia? El Deportivo, o Harlan Barreira já foi procurado por representantes do São Paulo que monitoram a situação dele. A intenção ou a indicação teria partido do Rogério Ceni. Vale a lembrança de que Barreira tem contrato com o Atlético Nacional somente até metade do... Tem contrato com o Atlético Nacional somente até a metade do ano que vem. Dessa maneira, o São Paulo já poderia, a partir de 1º de janeiro, tentar um pré-contrato com o jogador para contratá-lo de graça. O próprio Rogério Ceni, o Belmonte, todo mundo tem dito que o São Paulo não tem grana para fazer grandes investimentos, grandes aquisições, e contratar jogadores em fim de contrato certamente seria uma boa opção. Barreira é muito bom atleta, eu até consultei o Júlio Casares antes de gravar esse vídeo. O Júlio disse que a grande verdade é que o Júlio Casares, o Rogério Ceni e o Belmonte têm evitado falar sobre especulações de contratações. Não sei se para não gerar expectativa, não sei se preocupado com a repercussão interna, até porque o São Paulo tem tido dificuldades com salários. Enfim, o São Paulo tem evitado ao máximo confirmar qualquer tipo de interesse. Já contei para vocês que numa conversa prévia o Ceni indicou o William Arão e o Diego Ribas do Flamengo, o Felipe Alves e o David do Fortaleza. Essa lista tem mais nomes, sigo em busca de outras informações. Apesar do Rogério Ceni afirmar que não existe lista alguma, continuo ratificando ou garantindo que existe sim. Bom, Soteldo vai voltar para o Brasil? Já foi especulado no Flamengo, no Palmeiras, no Atlético Mineiro. Cada dia pinta um clube novo interessado no Soteldo. Que ele não quer ficar no Toronto FC, na Major League Soccer, isso é público e notório. O empresário dele tem trabalhado nos bastidores para tentar tirá-lo o mais rápido possível. E esse empresário, em contato com clubes brasileiros, assegurou, informação divulgada pelo Café do Setorista, do meu amigo Samir Carvalho, que a pedida do Toronto FC por 50% dos direitos econômicos é de 14 milhões de reais. Vale a lembrança de que em abril o Toronto FC pagou 33 milhões de reais,
ou 6 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos, e que agora estava disposto a vender 50% dos direitos econômicos por 14 milhões de reais. Acho um valor bem interessante para um atleta que no Canadá não tem conseguido ter o mesmo protagonismo dos tempos de Santos, mas é muito bom jogador. A única coisa importante, além desse acordo financeiro, seria se acertar com o Soteldo em relação a salário. Ele está entre os mais bem pagos da Major League Soccer, vencimentos na casa dos 2 milhões de reais por mês. Nenhum clube brasileiro vai ter a capacidade financeira de fazer um investimento tão grande. Bora fechar o vídeo falando sobre o Palmeiras e a Crefisa, que decidiu que não vai mais emprestar dinheiro para que o Verdão compre atletas. Informação extremamente importante, levando em consideração que em alguns dias a Leila Pereira se tornará a futura presidente alviverde. Essa informação ou essa declaração foi dada pelo José Roberto Lamacchia, que é o marido da Leila e o palmeirense fanático da família, em entrevista ao PVC. O Lamacchia falou o seguinte, abre aspas, a Crefisa não vai mais emprestar dinheiro e eu me arrependo, fecha aspas, se referindo aos mais de 170 milhões de reais que foram colocados no Verdão para ajudar na contratação de atletas. Foram 10 jogadores por conta desses 170 milhões de reais. Juros, correção, essa dívida chegou a ser de quase 200 milhões, hoje ela está na casa dos 130 milhões de reais. Vale a lembrança de que por causa desse empréstimo a Crefisa foi multada em muitos milhões de reais. Quando ela emprestava o dinheiro, em vez de declarar que era um empréstimo para compra de jogadores, anunciava-se que eram propriedades de marketing. Houve uma denúncia dentro do próprio Palmeiras de que não era nada disso. A Receita Federal investigou, descobriu que de fato não tinham associações à propriedade de marketing e sim empréstimo para compra de jogadores, e a Crefisa foi multada. Foi a partir daí que o Palmeiras e a Crefisa estabeleceram que qualquer dinheiro emprestado deveria ser devolvido. É importante contar que nessa entrevista ao PVC o Lamacchia ainda falou que a Crefisa já injetou no Palmeiras mais de 1 bilhão de reais entre patrocínio e prêmios, e que esse investimento de um ano já seria suficiente para pagar a dívida que o Palmeiras tem hoje com a Crefisa. Isso muda alguma coisa para você, o fato de a Crefisa não mais emprestar dinheiro para comprar jogadores? Ou continua valendo a pena? Você, na condição de sócio do Palmeiras, votaria na Leila para se tornar presidente? O problema é que se você não quiser votar nela, você nem tem outra opção. Ela é candidata única e deve ser confirmada como a próxima presidente do Palmeiras no dia 20 de novembro, na eleição que ocorre com os sócios. A posse está marcada para 15 de dezembro. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. A gente se encontra um pouquinho mais tarde, às 7 da noite, ao vivo, para falar bastante sobre Série B, sobre Campeonato Brasileiro, tem Flamengo, Atlético Goianiense, as últimas do mercado e tudo mais que você quiser saber. Não se esqueça só de deixar like, de se inscrever por aqui, aquela coisa toda. Fechado? Abraço, tchau, tchau.